O Flamengo goleou o Corinthians por 4-0 e ficou muito barato para a equipe paulista. Rapaziada, vem comigo que a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo. Antes, aquele ritual de sempre de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Cara, a melhor atuação do Flamengo na temporada. A melhor atuação do Flamengo em 2025 é esse jogo. Para mim, tinha sido o 3-1 no Botafogo na Supercopa, mas, cara, a atuação do Flamengo hoje é espetacular, é assustadora. Com 15 minutos de jogo, o Flamengo começou avassalador, num ritmo muito frenético, uma pressão alta, com intensidade bizarra, com quase 80% de posse de bola, e logo com 4 minutos abriu o placar com um golaço do Cebolinha. E, cara, inacreditavelmente, 1-0 em 15 minutos estava barato. Tava muito barato. O Pedro teve uma chance e ficou na trave, então, assim, o Corinthians não conseguia jogar. Parecia um time campeão da Europa contra um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, era assustador o ritmo. E a diferença de fisicalidade mesmo, a diferença física, de ímpeto dos dois times era bizarra. Fora a qualidade técnica, que a gente já sabe que é um abismo mesmo, né? Então, cara, com 15 minutos, 1-0, tava muito barato. E aí o Corinthians conseguiu melhorar um pouco no jogo, né? Melhorar bem entre aspas, assim, vi muita gente falando que o Corinthians tava melhorando e tal, mas assim, era aquela melhora meio, sabe, tamo aqui, tamo com a bola, e é isso. Ó, eu vou me defender aqui com a bola. E o Flamengo tava, beleza, defende aí. Uma hora eu vou ter a bola e eu vou fazer mais gols. E foi basicamente isso que aconteceu, né? O Corinthians até teve uma boa chegada, pra não falar que o Corinthians não teve uma boa chance no jogo. Teve uma com o Carelho, que ele chuta e o Rossi faz uma boa defesa. E só. Depois disso, acabou o jogo pro Corinthians. O Arrascaeta amplia ainda no primeiro tempo, faz o 2-0. Uma bela jogada, uma tabela muito bonita do Pedro com o Arrascaeta, que mais uma vez faz mais um gol. São 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 5 gols e 2 assistências. Bizarro que tá jogando o Arrascaeta em 2025. E é aquilo, né? O Pedro voltou, né? E aí, cara, assim, muda completamente a dinâmica, né? O Pedro iniciando a sua primeira partida como titular depois da lesão. E é outro time. É outro time, né? É outro time. O Pedro com o Cebolinha, o time do Flamengo jogando por música. É muito bizarra a diferença que faz o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Não que atua no Brasil não, tá? Também é, mas entre os brasileiros, pra mim, o 9 da seleção brasileira tem que ser o Pedro. E é muito bizarra a diferença que ele faz. É muito bizarro o impacto que ele gera, não só de fazer gols, como de criar espaço, de tabelar com o time, de ser aquele cara que ele não é... Muita gente às vezes fala que o Pedro é meio paradão, que é uma mentira absurda. Ele volta assim pra buscar jogo, ele faz pivô, ele faz tabela, ele gera espaço. É um craque absurdo e que tem muito recurso. E aí o Flamengo fez 2-0 e poderia ter feito mais ainda no primeiro tempo e faz o terceiro com a falha do Hugo Neneca, que assim, o torcedor do Flamengo já passou muito por isso, né? De ver o Hugo falhando no Maracanã e tomando gol. Dessa vez foi a favor do Flamengo, o Hugo no Corinthians errando a saída de bola. O Pedro aproveita e faz 3-0 pro Flamengo no primeiro tempo e estava barato. Eu preciso bater nessa tecla hoje, porque o Flamengo ganhou por 4-0. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, poderia ter sido 7. E a torcida do Corinthians sabe disso. Se você é corintiano e tá assistindo o vídeo, você deve ter dado graças a Deus quando acabou o jogo. Graças a Deus. E assim, o Flamengo volta pro segundo tempo, você fala, tá, agora o Flamengo vai diminuir um pouco o ritmo, já tá 3-0, o jogo já praticamente garantido. Não, cara, com 3 minutos do segundo tempo, o Flamengo tá botando bola na trave do Corinthians, no chute do Arrascaeta, sabe? A intensidade era um pouco mais baixa em relação ao primeiro, mas ainda era muito alta. E o Corinthians, de novo, nas cordas, sem conseguir fazer nada. Um escanteio atrás do outro do Flamengo, uma finalização perigosa atrás da outra. Teve ainda no primeiro tempo, o Pedro quase fez um gol de Puskás, assim, bizarro. Então, cara, atuação sensacional. Sensacional do Flamengo. Muito boa mesmo. A melhor da temporada, como eu disse. E assim, só pra terminar o jogo, o Flamengo chega ao quarto gol com um pênalti que eu achei pênalti, tá? Eu acho loucura falar que não foi pênalti, pra mim é pênalti. Mas se eu tô no VAR, eu não chamo, tá? Aí você vai falar, como assim, não chama? Foi pênalti, claro. Então, é porque eu gosto de um VAR que interfere menos no jogo. Pra mim, se o árbitro viu aquilo ali, não marcou no campo, eu não acho um erro absurdo você não marcar. Não foi uma agressão, não foi um cartão vermelho claro. Eu deixaria o jogo seguir, mas assim, entendo o VAR chamar e foi pênalti mesmo. E o Pedro cobra muito bem o pênalti. Muito bem. Eu não sou um dos maiores fãs do Pedro cobrando pênalti. Acho que ele tem alguns pênaltis que ele bate muito mal, mas esse assim é absurdo. Nem o Neneca conseguiu pegar, que é um goleiraço de pênalti. E aí o Flamengo fechou a goleada com 4-0 e novamente, muito barato, poderia ter sido muito mais. Até o Bruno entra bem, tem uma chance, poderia ter saído quinto. E assim, uma bela atuação do Flamengo, uma atuação zaça do Flamengo, que tá priorizando sim o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo chega hoje ao seu melhor início da história dos pontos corridos. O Flamengo chega a 6 jogos, 14 pontos
e bate o seu recorde que era em 2008 com 6 jogos, 13 pontos. 2008 o Flamengo não foi campeão brasileiro, tá? Mas o torcedor do Flamengo se acostumou àquela ideia de que para ganhar o brasileiro dá para ganhar depois. Tá nas 7 primeiras rodadas, o Flamengo tá em 10º, não, dá pra ganhar depois. Daqui a pouco a gente acelera, o campeonato se define no segundo turno. Não é assim, cara. Todos os 3 pontos, tanto no início do campeonato como no final, valem 3 pontos. Não começa a valer 4 pontos. Não é Kings League que vale em dobro, pô. Tá ali valendo a mesma coisa. Então, sabe, não tem essa ideia de daqui a pouco a gente vai e ganha. E o Flamengo ganhou várias vezes assim, né? Em 2009 foi uma arrancada absurda. Em 2019 o Flamengo começa muito mal também e arranca para ser campeão. E aí é campeão com 15 pontos de vantagem com aquele time do Jorge Jesus. E em 2020, o Flamengo faz a mesma coisa. O Flamengo começa muito mal e arranca no final do campeonato para ganhar. Só que, cara, isso é muito, assim, foi circunstancial, sabe? Foi uma entregada do Inter ali, que não conseguiu vencer o seu último jogo, senão o Flamengo não teria sido campeão em 2020. Uma entregada do São Paulo, do Palmeiras em 2009, perdão, que era líder com muitos pontos de vantagem. Depois o São Paulo chegou a ser líder, depois foi o Inter. O Flamengo só foi pegar a liderança na penúltima rodada. Então, assim, isso é muito volátil, cara. Você pensar assim é loucura. O Flamengo tem que entrar no Campeonato Brasileiro da forma que tá entrando para ganhar. E para ganhar todos os jogos. E assim, todos os jogos valem os mesmos números de pontos. Então, é um trabalho absurdo do Felipe Luiz, que chega a 15 jogos sem perder em Campeonato Brasileiro, tá? Somando os 6 que a gente tem agora e os 9 anteriores da temporada passada, que o Flamengo emenda 9 jogos sem perder na reta final, são 15 jogos sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro. E isso é um número absurdo. Óbvio, o Flamengo hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, é líder, mas o Palmeiras joga daqui a 20 minutos e pode ganhar o jogo e assumir a liderança? Pode, de fato. Mas imagina se o Flamengo estivesse começando de novo o campeonato mal, com o Palmeiras voando do jeito que tá. Poderia estar 5, 6 pontos do líder. O Botafogo, por exemplo, se encontra numa posição de que ele vai ter que arrancar para tentar ser campeão. E é muito difícil você dar essa arrancada. Não é fácil, gente, não é fácil. Então o que o Flamengo faz nesse campeonato brasileiro é muito, muito grande. É assim, um trabalho fantástico do Felipe Luiz, que vem se provando a cada jogo, e o time com o Cebolinha, com o Pedro, é outro time. É outro time. Novamente, o Flamengo vinha de 2 empates, né, em 0x0 com o Vasco e 0x0 com a LDU, e aí vinham críticas de que o ataque não está produzindo, que o trabalho do Felipe Luiz é limitado. O que é não assistir o jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco, poderia ter ganho o jogo, criou para ganhar, e o Léo Jardim fez a melhor atuação de um goleiro até agora no Campeonato Brasileiro, em um jogo individual. E contra a LDU é a altitude, que o Flamengo tem seus problemas históricos na altitude. Mas o Palmeiras não tem. O Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo. São times diferentes. O Flamengo historicamente vai muito mal na altitude e é assim, dá pra mudar? Dá, mas não vai mudar de uma hora pra outra. Então o Flamengo fazendo uma campanha muito boa no Brasileiro, óbvio, tá mal na Libertadores, está devendo, precisa melhorar. Eu acho que vai melhorar, eu acho que vai avançar em primeiro, mas a campanha até agora no Brasileirão é muito, muito grande. 4x0 no Corinthians, 6x0 no Juventude, um saldo de gol exorbitante, vitórias fora de casa, sem perder no campeonato ainda. Então é muito, muito grande o que o Flamengo faz. Repito, pode ser que não termine a rodada na liderança, mas vai estar ali muito próximo do Palmeiras. Não vai estar aquela distância absurda como a gente vê o Flamengo iniciando campeonatos, né? Teve campeonatos que o Flamengo iniciou com o Paulo Souza, por exemplo. O Flamengo estava na 7ª rodada, estava em 14º. Com Abel Braga, o Flamengo estava em 7º, 8º, quando o Jorge Jesus assume. Então, assim, não dá para salvar a temporada sempre. Não dá para arrancar para ser campeão sempre. Dá para ser campeão sendo mais constante, e o Flamengo tá tentando fazer isso. E tá uma bela disputa que para mim vai ser essa, tá? Entre Flamengo e Palmeiras. Já começa a se criar uma boa vantagem em relação aos outros times que eu vejo como candidato a título. Internacional, por exemplo, que tem apenas 9 pontos, o Flamengo já tem 14. O Botafogo, se eu não me engano, chegou a 8, então já é uma distância considerável também. E o Palmeiras pode chegar a 16, se eu não me engano. Então, assim, vai se criando ali uma bela disputa pelo título entre os 2 melhores times do Brasil e os 2 melhores elencos, né? E só pra terminar do Corinthians, tentaram vender pra gente que o Corinthians ia brigar pelo título brasileiro, né? Vi muita gente falando isso, muita gente na imprensa falando isso, sim, que era um completo devaneio. Campeonato estadual significa pouco. Não é que não significa nada, ele significa muito pouco. Tanto que o Corinthians é campeão estadual com o Ramon Dias nem tá mais lá, o Palmeiras foi vice, começou uma crise, blá blá blá, o Palmeiras voando na Libertadores e voando no Campeonato Brasileiro, então campeonato estadual é pouco parâmetro, muito pouco. Até o Campeonato Paulista, que é o melhor dos estaduais, é muito pouco. Seguinte, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam, sempre trocar aquela ideia nos comentários. E é isso, valeu e até o próximo vídeo.